É engraçado, porque parece que nossa mente tá sempre assim, trabalhando pra algum editorial, alguma coisa, porque a gente tá vendo alguma série, vendo algum filme, a gente fala, nossa, olha essa paleta de cor, olha esse elemento, olha isso. Eu acho que a arte ela é pra tirar as pessoas da realidade. Ela tem essa função de transmitir ideias e transmitir conceitos. Desde pequena, minha mãe sempre me deu livros de arte, incentivou muito a pintura. E daí eu comecei a pintar, acho que no ensino médio. Tava expondo no cenário brasileiro, cheguei a expor uma vez no exterior. Só que eu não tava gostando muito do que eu tava fazendo. Acabou que eu senti uma falta, assim, meio que aquele bloqueio criativo, como dizem. E eu senti a necessidade de testar algo novo, de procurar outra forma de me expressar. Eu não sei o que me deu, assim, que eu comprei uma câmera e daí eu comecei a testar. E eu lembro que meu primeiro pensamento, quando eu comecei a estudar, porque eu já tinha a câmera e daí que eu vi como era estudar fotografia, eu falei, gente, que trabalho, eu vou vender essa câmera, eu não quero mais isso. Sobre fotografia, eu tinha em mente que eu precisava saber da técnica para chegar onde eu queria nesse resultado de arte, porque eu realmente queria usar isso para trazer para a pintura. Então eu ainda pinto alguns quadros meus e só que eu nunca fui muito assim de querer pegar toda a técnica e me forçar a aprender cada coisinha. Eu acabei sabendo quando eu necessitava, quero fazer tal coisa, quero fazer tal foto, e daí eu ia estudando. Foi muito algo experimental mesmo. Eu fiz retratos, chamei assim, pessoas, Agnos, chamei minha irmã também. E fui chamando pessoas que eu achava interessantes e que eu poderia capturar algo. Mas eu acho que eu tava experimentando tanto e querendo inovar, então eu acho que isso contribuiu muito, porque eu fui com aquela visão de artista, de eu posso fazer o que eu quiser aqui. Eu não tenho essa regra de tenho que fazer exatamente essa luz para isso ficar certo, ou balancear tal coisa. Então eu fui muito com esse caráter experimental, que é o que a arte tem. Essa foto foi o terceiro que a gente fez? Foi o terceiro ensaio que a gente fez. E do conceito até o produto final foi mais ou menos um mês, a gente pensando e elaborando todo o projeto. Eu acho que o maior desafio dessa foto foi trazer tudo que a gente estava pensando para uma coisa só, porque a gente queria pegar bases da mitologia grega e trazer isso para um contexto mais regional, um contexto mais nordeste. E aí a gente montou o cenário, a gente costurou esse vestido à mão. A gente passou 2 horas fazendo o cabelo dela, mais uma hora mais ou menos pra ela fazer a maquiagem. Também tem a história de como a gente montou esse cenário. Supostamente, eu vou deixar isso aqui claro, supostamente a gente invadiu uma propriedade privada, supostamente, pra poder pegar todos esses galhos, tudo em 3 dias, pra poder montar o cenário e costurar a roupa e fazer tudo pra foto. 1 mês, mais ou menos, de pensamento. É o projeto meu e de Agnos.
que são todas essas fotos, montar direção, cenário, figurino e trazer todo esse conceito de arte e de estética para a fotografia. A gente já tinha trabalhado juntos em alguns outros projetos e a gente percebeu que a gente trabalhava muito bem juntos. E aí, então, a gente teve a ideia de começar a fazer algo que fosse diferente do que a gente estava habituado a fazer e a ver também. O Device, ele surgiu a partir de uma necessidade da gente de ter uma forma de expressão, porque a gente se sentia frustrado em questão de arte e todo esse rolê. E ele surgiu para poder ser um escape, para que a gente pudesse mostrar o que a gente tinha por dentro em ebulição, mas a gente não conseguia de outra forma. Então o Device é meio que a junção dessas duas mentes criativas que são inquietas em uma coisa só. E o nome Device, ele é uma junção do inglês com o alemão, e ele não tem uma tradução direta, mas ele significa meio sábio, meio moda. É mais ou menos isso o nome Device. Eu acho que por eu estar buscando uma inovação na minha forma de pintar, eu sempre quis algo diferente do que é esperado na fotografia, então me deu uma visão de estética, seja na proporção, seja nas cores. Essa foto, eu lembro que foi o primeiro ensaio que a gente fez. A gente tinha passado todo um fim de semana, uma semana fazendo um projeto iria ter uma exibição de arte, enfim, que a gente tinha feito um projeto de arquitetura, com arte, com fotografia. E daí a gente fez esse projeto para mandar para lá e não passamos. E daí a gente estava querendo testar na fotografia, descobrir novas técnicas. E a gente usou esse tecido que a gente tinha comprado para fazer um fundo. A gente tirou inúmeras fotos, usou desse banquinho, porque a gente queria algo monocromático. E daí teve esse momento que meu gato pegou e subiu no banco. E eu falei, gente, eu preciso pegar isso, porque ele tava numa pose, assim, fantástica. Aí, rápido, assim, eu peguei e fotografei. E a foto ficou tão boa que eu consegui mandar pra Vogue e foi aceita pela curadoria ainda como uma foto de moda. Ah, eu amo essa foto ainda, de paixão. Geralmente alguém tem uma ideia, alguns de nós dois a gente tem alguma ideia, e aí a gente começa um processo de discussão de como a gente pode transformar aquilo em um editorial, em uma imagem. Depois a gente destrincha todas as possibilidades dessa ideia e o que já foi feito a partir daquele tema. A gente faz painéis com cada categoria separada, tipo cor, iluminação, posicionamento de câmera, posicionamento de modelo, cabelo, maquiagem, perfil do modelo. Também edição, porque é uma coisa que a gente costuma pensar antes de tirar a foto. Edição, e a gente deixa tudo muito bem organizado, para quando chegar na foto, a gente meio que já tem uma noção certa do que a gente quer na foto. Então, até fio de cabelo, que tiver errado, a gente vai saber a posição correta para deixar. A gente costuma falar que a gente programa tudo para que seja natural. É tudo muito bem pensado. É um processo que
ele é orgânico, mas ao mesmo tempo ele é metódico. É orgânico porque a gente já tem isso muito estruturado dentro do nosso processo criativo, mas ele é bem metódico porque existem processos que a gente vai seguindo conforme a ideia surge. A gente meio que entra muito no universo um do outro, então mesmo eu não fazendo moda, eu adquiri muito conhecimento de moda por causa dela. Mesmo ela também não fazendo arquitetura, ela adquiriu muito conhecimento de arquitetura por minha causa. E tudo que a gente estuda, a gente meio que estuda em prol do device. Então, a gente acaba meio que fazendo tudo porque a gente foi obrigado a aprender a fazer tudo para poder fazer o projeto dar certo. Então, é complicado distinguir o que cada um faz. Essa é uma outra foto que foi pra Vogue. A gente teve como inspiração o impressionismo. E a gente estava lendo, na verdade, alguns livros de história da arte. E aí a gente, vendo quadros, a gente falou, nossa, a gente poderia fazer isso para uma fotografia. A gente poderia trazer isso para o mundo da fotografia, que é o que a gente está trabalhando agora. E a irmã de Clara, por coincidência, estava passando um final de semana na casa dela. E a gente falou, então vamos fazer. Pegamos um tecido de malha que a gente tinha guardado. Pegamos um monte de tinta pra tecido que a gente tinha também guardado. E pintamos o fundo inteiro. Com os livros abertos, assim. Com os livros abertos pra inspiração. E era um quadro de Renoir, eu até lembro, e outro de Degas. E aí a gente começou a pintar o fundo saiu muito bonito. Aí a gente falou, então, o que a gente vai fazer com o cabelo e com a maquiagem dessa garota? E ela não queria nada. Ela não queria nada. A gente fez o cabelo dela, fez a maquiagem, enrolou um tecido. E foram 2 abajus, assim, um do lado do outro, porque a gente não tinha luz nenhuma também, nenhum flash, nada. Na verdade, a gente não tinha equipamento nenhum nessa época. A gente tava fazendo tudo na gambiarra, tudo no armengo. E aí, logo depois que a gente teve aquela foto na Vogue, a gente enviou essa e também foi aceita pela curadoria deles. Estava lá em casa almoçando e eu falei, a gente deveria tentar fazer algo com a ideia de natureza morta, porque a gente estava passando muito trabalho, assim, planejando coisa com modelo, e era 3 dias, e fazendo cenário e coisa. E daí a gente gosta muito dessa ideia monocromática de ter uma harmonia, assim, de cores. E aí a gente usou o mesmo tecido, que foi daquela foto do gato, colocou em cima da mesa e a gente foi pegando vários objetos, assim, e daí essa luz, eu acho que foi o mais engraçado, que nessa época a gente já tinha o rebatedor. Era um rebatedor bom. Dourado, e na luz de 1 da tarde a gente só inclinou, assim, o rebatedor dourado e formou essa sombra muito legal. E daí foi um conjunto, assim, e eu acho que foi muito uma influência surrealista, de quadros surrealistas, sim, meio... E eu gosto muito dessa composição. Eu acho que uma das interpretações que eu tiro é como o tempo ele influencia na sua percepção de coisas. Como você deixa o tempo influenciar em como você absorve coisas boas do seu dia a dia e da sua vida. Como, por exemplo, no meu caso, que eu gosto muito de cozinhar também. Porque cozinhar também faz parte do meu processo criativo.
perceber que, tipo, sabores que você gosta muito, você acaba não parando pra ter aquele prazer momentâneo do dia, porque o seu tempo não permite isso. Eu vejo algo... pra mim também tem muito uma relação com o tempo, até porque esse relógio é um relógio de corda, que era de minha avó. E que ela tinha há muito tempo, assim, eu acabei ficando com ele. Então eu tenho essa relação muito afetiva de como as coisas são passageiras, e eu consigo ver isso na foto, mas eu não sei, eu acho que é algo muito pessoal também, essa leitura. Mas eu acho que esse é o bom também da fotografia, da arte em geral. Cada pessoa tem a sua própria interpretação do que alguém propõe a fazer e mostrar. Seja por pressão social, por alguma maneira de querer quebrar, sabe, algum padrão, a moda tá sempre ali surgindo e depois surge movimentos de pintura, de arquitetura. Pra mim é fantástico como a moda tá sempre refletindo o estado do ser humano. A moda, pra mim, ela tem a função não só estética, mas uma função política. Ela tem a função de retratar o eu interior da pessoa. Ela tem essa função de ser portador de uma voz sem precisar que a pessoa fale por ela mesma. A roupa, ela tem essa função de projetar o eu interior da pessoa para fora. O editorial de moda, ele vende, através de imagens, produtos ou um conceito que está ou vai estar em voga. Eu nunca me senti muito representada na moda. Então, por mais que eu gostasse de estudar e de saber da história, inclusive de todo o empoderamento feminino, eu acho que muita coisa poderia ainda ir pra frente. E a gente tem que dar o primeiro passo, não é só quem tá lá em cima, né? Então a gente tenta trazer muito isso pros nossos ensaios também. Então a gente procura pessoas, assim, comuns, que são do nosso dia a dia e as pessoas se sintam representadas quando vejam, pra que vejam assim, ai, é meu amigo. E por mais que a gente crie toda essa fantasia no ensaio mesmo, a gente não gosta muito de também fazer uma edição ou tirar muita coisa, porque a gente acredita nessa coisa mais real do cotidiano. Essa foto, eu acho que é de comum acordo, que a gente tem um carinho muito grande por ela. Esse cenário, ele surgiu a partir de uma ideia de fazer uma flor gigante de origami. Aí alguém falou, e se a gente fizer um barco? Um barco? E se a gente fizer um barco de papel gigante e colocar em um cenário? O problema disso tudo é porque geralmente as nossas fotos são feitas na sala da casa de Clara. Foram também uma semana pra montar esse cenário inteiro, pra fazer o barco, pra poder revestir a sala. Não, desde que a gente pensou, foram inúmeras limitações, porque a gente pensava, a gente não vai ter como iluminar, porque a gente também não tinha flash, a gente não vai ter local pra fazer, porque lá em casa não daria, mas a gente foi dando um jeito em tudo. Foi. E a gente pegou um monte de abajur, colocou várias lâmpadas de temperaturas diferentes, porque graças a Deus a arquitetura me proporcionou esse conhecimento pra poder fazer esse tipo de trabalho. E foi isso, e aí saiu essa foto maravilhosa, que a gente tem um amor imenso. Mas, tipo, o engraçado no processo de criação dessa foto é porque, tipo, até o amassado do papel foi pensado pra
dar certo na foto. Então, a gente brigou por causa do amassado do papel. A gente brigou por causa do amassado do papel. Porque ele queria de um jeito, eu queria de outro. Iria rasgar o papel, não iria. Sim. E cada coisinha foi hilário. E todas as fotos é muito isso, porque, tipo, apesar da gente ter o ponto de vista muito parecido, a gente leva de forma diferente esse ponto de vista. A gente tem o mesmo... Como eu vou dizer isso? Senso de estética. O mesmo senso de estética, mas cada um tem o seu jeito desse mesmo senso de estética. Nessa nossa geração, as pessoas se entregam mais por imagens. Elas passam a se mostrar muito mais por imagens. Então, a fotografia, ela meio que tá bem atrelada a esse... Na verdade, a facilidade de acesso à fotografia tá muito atrelada a esse consumo rápido de imagens. Como a gente consome muito redes sociais, as pessoas estão acostumadas com algo muito extremamente rápido e são expostas a muitas imagens por dia. Então, tanto de propaganda como imagens assim de redes sociais, foto de família, foto de cachorro. E vão passando rápido, assim, passa, curte. Então, é engraçado isso, como às vezes as pessoas param e falam... As pessoas pegam o nosso feed, a gente tá mostrando pra alguém, as pessoas pegam uma foto e ficam olhando, assim. E nosso objetivo é esse mesmo, fazer que as pessoas estejam passando e parem e olhem um pouco. Você conseguir parar e admirar algo, ou ter um momento assim, é fundamental. Essa foto a gente estava querendo brincar com... A gente estava tendo a ideia de brincar com a perspectiva e uma paleta de cores primárias mesmo, porque a gente gosta muito de envolver as cores mesmo no nosso trabalho para falar algo. Aí a gente acabou utilizando da taça e a gente fez essa pintura que era pra fazer algo bem mais artístico, assim. Essa foi esse ano, que foi a mais recente, porque a gente estava muito tempo sem fotografar e acaba que essa arte, a fotografia vem como uma necessidade também pra gente se expressar e colocar, assim, nossa necessidade de criação. De criação. Passa muito tempo pensando em trabalho. Acho que a verdade é essa. A gente passa muito tempo sentados, a gente está conversando, mas na verdade a gente está produzindo na nossa cabeça. Assistindo um filme, a gente está produzindo na nossa cabeça e analisando aquele filme para saber o que a gente pode tirar daquele filme. Caminhando na rua, a gente está olhando lugares interessantes que poderiam se transformar em cenário. Acho que o que a gente tenta passar nas nossas fotografias toda essa bagagem cultural e estética que a gente vem acumulando conforme o tempo vai passando e também toda essa influência externa, no caso externa de outros países ou de outras cidades, e trazer isso para um contexto regionalizado e um contexto da nossa vivência. O leitor nunca vê da mesma forma que quem tá fazendo. E eu descobri muito isso quando eu tava pintando. Então a gente nunca sabe como vai ser a interpretação da pessoa. O que importa é, assim, você acreditar e você saber que é isso. Você tá colocando isso no mundo. Você tá se arriscando, assim, de colocar algo que é muito algo seu.
que é algo, um reflexo de você.